Quando a gente olha para a história do nascimento de Jesus, tem algumas coisas que são muito curiosas. Curiosas, imagino que intrigantes na época, e não deixa de ser intrigante hoje. É porque nós nascemos em uma cultura cristã, estamos acostumados já com a história do jeito que nos foi contada, e muitas vezes nós não questionamos ou não admiramos mais uma série de coisas. Mas o nascimento de Jesus é feito de uma forma muito fora daquilo que seria o normal para um Deus nascer, para o Filho de Deus nascer. Preste atenção comigo. Deus escolhe um carpinteiro, a família de um carpinteiro. Ele não escolhe a família mais rica, ele não escolhe uma família real. Ele escolhe a família de um carpinteiro. Jesus nasce na cidade de Belém. Belém da Judeia era uma pequena cidade, sem expressão alguma. Essa cidade só se tornou conhecida porque Jesus nasceu lá. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele não nasceu em uma cidade santa. Ele nasceu em Belém. Também é verdade que o anúncio do nascimento feito pelos anjos, cantando aquela coisa toda, não foi feito ao sacerdote, ao sumo sacerdote, foi feito aos pastores que estavam no campo. Percebe comigo? Jesus nasce numa cidade sem expressão, numa família simples e humilde. O anúncio que é feito de uma forma estrondosa, maravilhosa, é feito aos pastores do campo. Não é feito para o clero, não é feito para os ricos, não é feito nos palácios, nem no templo. É feito no campo para pastores, pessoas simples e humildes. Jesus não nasce num palácio. Jesus nasce em uma gruta. Um lugar reservado para os animais. E ele é colocado, não é nenhum berço. Ele é colocado em uma manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? Manjedoura, tem uma foto aí da manjedoura. Está aí, ó, manjedoura é isso daí. É um lugar onde os fazendeiros colocavam comida para os animais. Manjedoura não tem nada a ver com berço. Foi usado como berço. É como se tivesse uma bacia ali e dissesse, a gente vai colocar o menino onde? Pega aquela bacia e coloca lá, porque não tem onde colocar. Jesus nasce e é colocado numa manjedoura. Esse nome ficou tão bonito, né? Manjedoura, parece um lugar de colocar nenenzinho. Não é, é um lugar sujo, fedorento, fedido, com comida de animais que ali passavam, encostavam seu pescoço, sua saliva, e comiam ali. Jesus é colocado em uma manjedoura, e não em um berço de ouro. E aí eu pergunto a você, será que isso tudo que aconteceu foi por acaso, meu povo? Foi por acaso que Deus... bota onde? O anjo perguntando, onde é que eu coloco, Senhor? Em qualquer família. Para nascer em que cidade? Qualquer uma. Para nascer onde? Em qualquer lugar. Você acha que foi isso? Ou Deus planejou tudo isso? Deus planejou tudo isso porque Ele tinha algo a comunicar com isso. Isso não é por acaso. É como Deus dizendo, eu vou nascer em uma família simples, numa cidade pequena. O meu anúncio será feito a pastores do campo, com anjos cantando. Eu vou estar numa estrebaria, numa gruta, e vão me colocar em uma manjedoura. Claro que isso não foi por acaso. Deus planejou tudo para comunicar algo de forma muito clara para cada um de nós. Em Lucas 2,14, quando os anjos aparecem aos pastores e mandam os pastores irem procurar o menino que tinha nascido, ele diz, isto lhe servirá de sinal. Eu imagino que os pastores devem ter estranhado o sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Talvez os pastores disseram, mas será mesmo o Messias? Porque está enrolado num pano, numa manjedoura, e os anjos estão me dizendo que eles estão numa manjedoura, e isso foi colocado como sinal. E talvez isso seja um grande sinal para a gente, de que Jesus continua nascendo em lugares simples e humildes. Jesus continua nascendo em lugares simples e humildes, e Deus continua evitando e resistindo ao orgulho, à soberba e à vaidade.
Deus não nasce no meio dos poderosos. Ele não nasce no meio da prepotência. Ele não nasce no meio do orgulho. Ele nasce no meio da simplicidade. E é nesse lugar que Jesus continua nascendo. É nesse lugar que Jesus continua nascendo. Em Lucas 2, nós temos o episódio em que Simeão tinha recebido uma profecia de que ele ainda viria o Messias. E ele estava no templo quando Jesus foi anunciado. Jesus estava lá cumprindo os rituais normais da época do judaísmo. E Simeão, o texto diz que Simeão abençoou Jesus e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o erguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição. Qual é a contradição? De um Deus poderoso, no meio de tanta coisa simples, humilde, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Jesus vem revelar os corações, o pensamento de muitos corações será revelado e continuam sendo revelados. Nós estamos falando de corações, não é? Estamos falando aqui de corações agora. Os corações serão revelados. Se Jesus hoje revela o teu coração, o que ele encontra? Algo mais parecido com aquela gruta, com uma manjedoura, ou algo mais parecido com um palácio e com os poderosos? Ele vem revelar os corações, o pensamento dos corações das pessoas. O meu coração, se o meu coração hoje é colocado diante de Jesus e ele revela o meu coração, o que ele encontra? Um coração de palha ou um coração de ouro? É num coração de palha que Jesus continua nascendo e se manifestando em nossas vidas. É no meio da humildade. Jesus nasce em um coração que é como uma manjedoura. Se o nosso coração é como um berço de ouro, cheio de justificativas, cheio de prepotência, cheio de resposta, cheio de poderes, nesse coração Deus resiste. Mas no coração de palha, Deus nasce e se manifesta. Lá em Provérbios diz que tem 6 coisas que o Senhor odeia e uma delas ele detesta. E das 6 coisas que ele odeia, sabe qual é a primeira da lista? Olhos altivos. Sabe o que é olhos altivos, crianças? Olhos altivos é aquela pessoa que olha assim para o outro de cima para baixo. Ó. É tipo assim, ó, olhos altivos. Eu olho de cima para baixo. Eu sou melhor do que você. Deus resiste a esse coração. Jesus ainda diz que todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... Conhece esse texto? Está em 1 Pedro 5, está em Provérbios 3, está em Tiago 4, 6. Deus resiste aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Paulo faz uma constatação quando ele olha para a igreja, escrevendo aos Coríntios. Ele escrevendo à igreja que estava lá em Corinto, ele faz uma constatação de que na igreja tinha poucas pessoas instruídas de nascimento nobre. Porque o evangelho frutificou e continua frutificando muito mais no meio de um coração simples. Olha o que diz o texto. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo. As desprezadas, como uma manjedoura, uma gruta, os pastores do campo, a família de um carpinteiro. E as que nada são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus continua nascendo em corações que são como uma manjedoura. Você entende isso? Quanto mais o seu coração orgulhoso é, menos espaço há para Jesus nascer.
Quanto mais humilde é o seu coração, mais preparado ele está para receber o nascimento de Jesus. Mas não é só sobre nascimento. Quando o nosso coração está sendo humilde, como um coração de palha, Jesus faz nascer coisas boas nesse coração. Olha esse coração de palha, é tão lindo. Quando o nosso coração é um coração de palha, Jesus faz nascer coisas boas nesse coração. Porque em um coração humilde nasce a força de Deus e não a força do homem. Em um coração humilde nasce a paz que vence as guerras. Em um coração humilde nasce a harmonia que vence as brigas. Em um coração humilde como esse de palha nasce a mudança, a transformação, que vence aquela frase: eu vou morrer assim, eu sou assim, pronto. O coração humilde se quebranta e é transformado. Num coração humilde como esse de palha nasce o perdão, que vence a culpa. É num coração humilde que nasce o perdoar, que vence as mágoas. Tudo isso só acontece em um coração humilde. Num coração orgulhoso nada disso acontece. É num coração humilde, meus irmãos, que nasce o respeito, que vence a falta de respeito, porque valoriza o outro. Não se sente altivo, maior do que o outro. Em um coração humilde que nasce a tolerância, que vence a intolerância. É em um coração humilde que nasce o ajudar, que vence a indiferença, que vence aquela frase tão conhecida nossa que diz: eu não estou nem aí. No coração orgulhoso essas coisas não nascem, mas no coração humilde essas coisas nascem. É no coração humilde que nasce o ser ajudado, que vence o eu não preciso de ninguém. Tudo isso só nasce em um coração humilde. É no coração humilde que nasce o amor, que vence o ódio. É no coração assim que Deus se manifesta e que coisas de Deus nascem na nossa vida. Sempre que o nosso coração estiver como um coração de palha, irão nascer coisas de Deus nele. Vou repetir: sempre que o nosso coração estiver como um coração de palha, irão nascer neste coração coisas de Deus. E sempre, meus irmãos, sempre que o nosso coração estiver como um coração de pedra, cheio de orgulho, cheio de vaidade, esse coração, ele vai matar as coisas de Deus que estão querendo nascer nesse coração. Vou terminar com uma frase bem clichê, para Jesus continuar nascendo na nossa vida. O nosso coração precisa ser uma manjedoura. Não dá para ser diferente disso. Isso é Natal. Isso é manhã. É recomeço. E que você possa nesse Natal recomeçar, transformando o seu coração em um coração de palha, mais parecido com uma manjedoura, com uma gruta de animais, porque é no meio dessas coisas que Deus manifesta o seu poder, a sua graça. É no meio dessas coisas que Deus faz frutificar tanta coisa no coração da gente. Simeão disse que Jesus iria revelar o pensamento dos corações dos homens. Seu coração hoje colocado diante de Deus, o que Deus encontra? Um coração de palha ou um coração de pedra? Humildade ou orgulho, vaidade, autossuficiência, prepotência, que nos distancia tanto de Deus e acaba nos distanciando tanto de tudo aquilo que Deus criou, inclusive os nossos irmãos.